Pessoal, preste muita atenção nesse vídeo, que esse vídeo vai lhe ajudar a responder boa parte das perguntas que você receberá atuando como perito particular. Então fique comigo que eu vou tirar várias dúvidas nesse vídeo. Pessoal, quando você vai atender seus clientes, certamente você vai receber várias objeções, várias perguntas, várias formas que, se você não estiver preparado, podem te prejudicar muito na forma de conduzir esse papo. E quais são essas questões que são muito frequentes e muito questionadas pelos clientes? Bom, pessoal, essas dúvidas são muito variadas, mas eu vou começar agora com algumas. Uma das perguntas que acontece muito é a seguinte: você sendo perito de outro estado, você pode atuar nessa minha perícia, nesse meu caso? Bom, e a resposta vocês sabem que tem vários vídeos nossos falando sobre isso. E é claro que eu posso atuar na sua causa. Nós atuamos no país inteiro. Nós somos habilitados, nós temos conhecimento técnico para realizar esse serviço que você necessita. E não há, nesse tipo de perícia, a necessidade de uma presença física, não há necessidade de tocar nos documentos, não há necessidade de estar do seu lado, estar do lado do juiz, estar do lado do que for, até mesmo do perito judicial, se você tiver como assistente técnico. Não é necessário para esse tipo de perícia estar presente no ato da realização dos estudos e da elaboração do laudo. Essa é uma das perguntas mais frequentes, essa que eu comecei. E claro, se você não souber responder bem, se você não conseguir atingir o nível de satisfação que o seu cliente quer ouvir na resposta, você já vai ter perdido esse cliente nessa conversa. Então você tem que explicar para ele e deixar bem claro para ele essa situação. Essa segunda agora dúvida que acontece muito, que muitos clientes questionam, eu acabei mais ou menos respondendo na primeira, mas eu vou explicar aqui melhor. Bom, muitos clientes perguntam se para realizar o laudo é necessário ter a documentação original ou melhor, ter a documentação física, se eles precisam enviar para você ou pelo correio ou qualquer coisa, porque se for assim, eles preferem um perito local. Bom, essa resposta também é muito simples e tem outros vídeos aqui mais resumido, mas agora vai ser bem resumido também. Não necessita. Não necessita. Para perícia grafotécnica, você precisa extrair as características gráficas. Então, não necessita pegar o documento original. Claro, se você for fazer uma análise documentoscópica junto e você tiver dúvidas sobre como foi adicionado a escrita, e não necessariamente se os traços gráficos são da pessoa, mas como ela foi adicionada, às vezes é necessário sim precisar do documento físico, mas até nessa hipótese dá para enviar pelo correio. Mas você não pode titubear nessa resposta. Quando seu cliente perguntar, você não vai responder dessa forma que eu respondi agora. Você vai analisar o caso e vai dizer: esse caso não precisa. Você vai se referir à parte, senhor tal, acabei de analisar aqui, e é possível fazer nesse caso a sua perícia sem necessitar do documento original. Só precisamos da cópia com qualidade, essa que você me forneceu está contento. Então, posso fazer sim. Então, você tendo a velocidade, a certeza do que você está fazendo, passar segurança, certamente você não vai perder o cliente e vai ganhar a simpatia dele. Outra pergunta que acontece muito é se os seus laudos podem ser utilizados na justiça, e isso daí, eu, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que não entende muito, talvez um perito que não seja da área jurídica, ele talvez titubeie, fique meio nervoso para explicar isso, para explicar como é que se funciona, qual é o peso que um laudo desse que será fornecido por ele tem no processo. Um perito pode ficar inseguro e nessa hora ele pode perder o cliente. Então, nessa hipótese agora, nessa terceira hipótese, é muito importante que você chegue para ele e diga: nosso laudo é para a finalidade que você deseja, nosso laudo é para finalidade jurídica, nosso laudo pode ser utilizado numa questão civil, nosso laudo pode ser utilizado numa questão criminal, nosso laudo pode ser utilizado numa questão trabalhista, nosso laudo pode ser utilizado na justiça comum, pode ser utilizado na justiça federal. E não ter medo sobre isso. Se você é um profissional técnico, se você é um perito, se você tem seu curso, se você sabe o que você está falando, por que o seu laudo não poderia ser utilizado juridicamente? Então é óbvio que o seu laudo pode ser utilizado juridicamente e se está na formalidade, está no modelo correto, se está tudo certinho, está dando aquela conclusão, tudo que a justiça exige, não tem por que ter medo. Então explique para ele direitinho. Claro, muito importante você não se estender muito. Explicar curto e grosso. Quando falo grosso não é deseducado, é curto e direto. Então isso é muito importante. E por último, nesse vídeo, mas claro que existem várias objeções, várias outras dificuldades que os clientes impõem para dificultar a celebração desse contrato rápido, é a questão da distância.
Muitos clientes, eles perguntam, mas como é que eu posso confiar? Eu estou te contratando de forma virtual, estou te contratando de forma online. Quem me garante que você não é um golpista? Quem me garante que você é um profissional sério? Bom, essa daí talvez seja mais fácil e talvez seja mais difícil de você responder. Se você tem site, se você tem rede social, se você tem inscrições em vários conselhos, se você tem um contrato bem feito que você fornece a ele, isso daí não vai ser nenhum problema. Sem dúvida nenhuma não vai ser nenhum problema. Mas se você é um profissional amador, se você é uma pessoa que não sabe se apresentar, se você é uma pessoa que usa. Até dei uma dica esses dias para algumas pessoas que entraram em contato pedindo ajuda para começar a trabalhar nessa área, com foto de cachorrinho no perfil, com foto de suplemento, com foto de. Não, se você é um profissional, o seu WhatsApp, sua rede social, tem que ser profissional, ou então pelo menos você tem que ter uma dessas redes, e principalmente o WhatsApp, profissional. Então, se você chega nessa última etapa e o cliente pergunta: como é que eu posso confiar em você? E você tem um cachorrinho na foto do perfil? Sinto muito, mas você vai perder essa perícia, tenho certeza. Não tem chance de você conseguir concluir essa contratação. Então, resumindo, se você tiver um contrato bom, se você tiver uma conversa boa, se você oferecer para ele nesse momento das objeções a sua carta de apresentação, o currículo, ele irá te contratar e não terá nenhum problema quanto a isso. Mas se você for muito amador, você vai perder esses casos. Então eu espero aqui ter tirado essas dúvidas, ter ajudado vocês e ter respondido aqui. Isso eu nunca recebi, essa facilidade eu não tive. Estou dando para vocês. Essas objeções têm que ser já previamente estudadas, como vocês vão responder aos clientes, e quando chegar nesse ponto vocês vão ter facilidade e concluir a contratação. Bom, o vídeo vai terminando aqui, espero ter ajudado vocês. Fiz aqui um fornecimento de dúvidas muito recorrentes, coisas que às vezes no começo da profissão atrapalham muito o perito, e dicas que eu nunca recebi, que não ninguém oferece, dicas muito boas. Então, se você está gostando aqui do nosso conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, isso nos ajuda muito, não te prejudique em nada e fortalece essa nossa parceria. Até os próximos vídeos.